Denise Klein, trabalho no mercado já desde 2001. Eu comecei por acaso, eu morava fora do Brasil, morava em Israel, vim morar no Brasil e comecei a sair na night, comecei a conhecer um monte de gente. Um amigo meu chegou e falou: você não quer me ajudar a vender ingressos para as minhas festas, já que você conhece tanta gente? Eu falei, por que não, né? Comecei a promover alguns eventos e nessas eu ganhei uma cabine no navio, acabei indo com umas amigas, cheguei lá, eu falo hebraico, o Astrix estava tocando, eu dançando, o Astrix desceu, comecei a trocar uma ideia com ele em hebraico. Do Serena me viu e falou: você tá falando hebraico? Como assim? Você não é brasileira? Eu expliquei pra ele, né, que eu morava no Brasil e fui morar em Israel, morei lá há 14 anos, e tinha voltado há pouco tempo. Aí ele se empolgou, comecei a fazer um pouquinho de tour manager de alguns artistas israelenses. Na época, né, o Psy estava super em alta e resolvi continuar. Eu recebi um convite para trabalhar numa agência no departamento internacional. Na época a gente trazia o Avicii, que era pequeno também, chegamos a trazer Bob Sinclair, Tiesto, Ferry Corsten. Fiquei alguns anos nessa agência, até que eu saí e acabei passando para outra agência na parte nacional. Por eu ter viajado muito com os artistas israelenses e outros gringos, eu comecei a conhecer vários promoters, donos de clubes, produtores. E foi assim que eu entrei nesse mercado de booker, porque na realidade não existe um curso específico para ser booker. Meu nome é Andrea, eu sou booker há 10 anos. Eu trabalhei em muitas agências com muitos artistas, já trabalhei como manager de artista também. Enfim, já fiz muita coisa na área da música. Eu sempre gostei de música, eu gosto de música eletrônica há mais de 15 anos, desde os meus 14 anos. Então eu sou muito envolvida com isso desde sempre. Sempre foi uma coisa que me cativou, que me emocionou. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer uma coisa só, então eu tenho 1 milhão de projetos paralelos. Além de ser booker, eu tenho o Soundscape, que é um outro projeto que é muito ligado à emoção também, né? A gente grava artistas tocando em pontos turísticos, em locais inusitados. A gente tenta sempre ter contato com a natureza. Então isso também é uma coisa que me emociona bastante, me toca. Poder levar artistas e conectar com cultura, conectar artistas com pontos turísticos, conectar profissões, né? Eu consigo conversar com o secretário do turismo e levar um artista de música eletrônica. Eu consigo mostrar que música é cultura, que música é arte. E é isso que eu quero passar hoje para as pessoas. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Música é cultura, música é arte. Eu tô aqui para trabalhar com arte, para vender arte para quem quer que seja. Meu nome é Milena, mais conhecida como Mili no mercado. Eu trabalho no mercado de música eletrônica há 14 anos. Eu comecei como booker em agências. Logo comecei a pegar algumas produções de palco na Experience, no Orbital. Nessa época eram esses festivais que o grupo desenvolvia. Depois de um tempo eu cansei dessa parte de agência e me interessei muito pela parte de produção de eventos. Então hoje eu faço parte do grupo Amila Rock e Folk. Como funciona o meu trabalho? Tenho participação desde a contratação dos artistas, da negociação, das escolhas, dos nomes para a noite, parte para logística, vem para a parte técnica e depois toda a produção durante a noite. Eu comecei muito lá atrás, eu fiz um curso de Photoshop. Na época era CorelDRAW e eu gostei. E aí eu comecei a fazer algumas artes, comecei a desenvolver algumas coisas diferentes na cidade onde eu morava e eu comecei a gostar muito de música, voltado para arte. Eu comecei no mercado de música fazendo flyer. Não existia mídia, né? Fazendo a comunicação visual de um clube, fechando alguns contratos, eu levei algumas festas, fiz algumas festas com alguns DJs. Então esse foi o meu começo. E aí eu comecei a entender um pouco disso. E não tinha muito, né, o que a gente entender. Tinha o que fazer. Então a gente tinha tudo pra fazer. Então eu gostava muito de fazer os flyers. Só que aí eu entrei pra uma agência que já existia, que foi a primeira agência de São Paulo, do Brasil. E eu trabalhei lá. Aí eu comecei fazendo a logística, depois fazendo o financeiro e depois que eu entrei para a parte de booking. Então eu vim, né? Teve cada espaço, cada tempo, teve cada ensinamento na sua hora. Fico muito, 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 muito feliz de ter passado por todas essas etapas e conhecer todos os processos. Porque eu falo, né? O booking, o que é? É uma venda. E eu gosto de vender. Eu entendi o meu talento, que é vendas. E eu amo fazer venda. Na Lua. Onde e além já é bem longe. Não, é muito perto. Eu quero um lugar mais longe ainda. Mais longe que a Lua? É.
A gente tá pegando na cena os nomes que a gente lembra, que a gente já trabalhou, que a gente tem vontade de trabalhar, que a gente espelha, que a gente se influencia, pessoas que a gente quer trazer pra estar com a gente, que a gente quer conhecer a história, quem a gente não conhece, e a gente poder contar um pouco da história dessas pessoas. Então a gente quer acender a luz de outras mulheres, de outras pessoas fortes do cenário, pessoas que não têm oportunidade de ser escutada ou de ser enxergada. Então a gente quer abrir esse canal, né, para que a gente conheça novos artistas dentro do nosso cenário, fora do nosso cenário, que a gente possa agregar e trazer pra gente, que a gente possa agregar e trazer pro mundo, que a gente possa ser esperança.